Para crimpagem, que tem mais alicate, perfeito? Esses são os chamados RJ45. Se vocês quiserem pôr toda a cadeira aqui em volta, pode colocar, eu acho que fica até legal. Yudi, se vocês quiserem vir aqui, ó, aqui, ficar perto, tá? Então esses são os RJs. Ó, eu paguei na loja aqui em Bebedouro, não vou falar o nome da loja para não fazer propaganda, tá? Mas eu paguei 80 centavos cada um. Eu achei caro, porque eu estou acostumado sempre a pagar de 50 centavos para baixo, mas como eu precisava para dar aula, paguei 80 centavos cada um. O método do cabo também eu achei caro, é o chamado CAT5, paguei R$1,80 o metro, tá? Eu crimpei uma ponta do cabo com a turma B e eu vou fazer a outra ponta com vocês, tá? Na tela lá estão os dois padrões, se puder filmar lá também, foca aí direitinho, enquadra toda a telinha para depois os alunos poderem enxergar. Aqueles são os dois padrões que são utilizados, EITIA 568A e EITIA 568B. Às vezes a pessoa fica preocupada em falar assim, se eu fizer diferente vai funcionar? Tá? Desde que você pegue a corzinha, se você começou a corzinha marrom no 1, tá? O conectorzinho 1, e aí você começa também o marrom no 1, funciona, perfeito? Por quê? Lembra da última aula que eu passei para vocês, ensinei a usar o multímetro e fazer teste de continuidade, tá? O cabinho da mesma cor vai fazer continuidade ao ponto que ele vai ser conectado no RJ. Então, se você inverter o ponto, ele não vai funcionar a comunicação de dados. Mas, Jó, então por que eu tenho aqueles padrões? Para facilitar nas empresas, nos lugares que você vai fazer. Por exemplo, aqui na escola são muitos computadores. Então tem um padrão. Se acaso eu precisar cortar uma ponta de um cabo de rede, um RJ desse, eu preciso cortar ele, eu já sei qual padrão está sendo utilizado. Jó, eu não sei o padrão. Pergunto no administrador da rede qual é o padrão que eles têm, se é o 568A ou 568B, e aí eu vou e confecciono o cabinho. Esses cabinhos, apesar de ser bem simples a tecnologia e os fiozinhos que estão dentro dele, o filamento, eles conduzem impulsos elétricos, que é a energia contínua. Então ele está energizado quando eu conecto ele fica energizado, bem fraquinho, impulsos elétricos bem fraquinho, mas ele vai estar energizado. E isso muitas das vezes é o que produz instabilidade no computador, porque se o computador não tem um bom aterramento, o campo eletromagnético vai também trafegar no cabinho da rede e vai propagar em todas as minhas máquinas de um laboratório. Se uma máquina não tiver com aterramento perfeito, todas vão estar compartilhando do mesmo campo eletromagnético e eu corro o risco de repente uma máquina gerar instabilidade nas demais máquinas. Aí entra aquele negócio de máquina de repente estar resetando, desligando, queimar memórias, nos casos mais graves, tá? Mas eu faço tanto tempo assim sem aterramento e nunca deu problema. Sim, muitas das vezes não vai dar problema, mas geralmente quando começa a dar instabilidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aterramento. E o aterramento, se uma máquina tiver com problema, ele compartilha o campo eletromagnético com as demais através do cabinho de rede, e isso prejudica a minha rede, dá instabilidade e queima, talvez se for um switch, até as portas do switch. Pode estar queimando e danificando o switch, perfeito? Então o cabinho de rede, por mais simples que seja, ele gera instabilidade no seu equipamento. Eu vou pegar e confeccionar uma das pontas utilizando o RJ. A finalidade é pegar, lógico, um alicate desse de crimpar. Nós temos modelos aqui na sala, dois tipos de modelos, tá? Esse aqui é mais barato, esse é mais barato. De alicate de crimpar. Eu estou por fora de preço. Eu tinha comprado um desse, eu paguei já faz tempo, paguei R$50, mas já faz muito tempo, tá? O meu tá tudo enferrujado. Eu gostei, nunca achei ruim não. Ele é mais simplesinho. Se vocês quiserem dar uma olhada aí, pode pegar, tá? Esse daqui, olha, ele é um pouquinho mais cheio de firula, né? Ó. De repente você fala, Joel, eu gostaria de pegar um desse, tá? Ele tem uma travinha embaixo para você manter, ó. Eu regulo ele, ó, tá, ó, girei ele aqui, regulei, ele fecha, posso soltar a travinha e vai travando também. Apesar que isso aqui não está fixando, eu acho que deve estar com problema.
tá? Deixa eu ver o outro tal. Ah, esse aqui tá melhor, ó. Se eu pegar só metade, ele costuma travar, tá? Ó. E tem uma espécie de uma catraca embaixo que ele trava para mim, ó. Travou, tá? Aí fica a seu critério. O que eu vou fazer? Eu vou descascar, desencapar o fio. A gente fala desencapar, tá? Pode ser com estilete, pode ser com canivete. Tem gente que vem puxando na boca isso daqui, né? O fiozinho fininho até que eu faço para desencapar, mas isso aqui eu não consigo não, tá? Yuri, fecha lá para nós a porta, por favor. Eu costumo dar um espaço de um dedo, que é um espaço de 1 centímetro, ó. Na hora que eu vou desencapar, eu calculo mais ou menos aqui 1 centímetro. Quando eu vou desencapar no alicate, tá, para desencapar, essa partezinha do metal, se vocês quiserem pegar aqui os alicates para vocês verem como que é, tá? Fique à vontade. Ele dá uma folguinha aqui, ó, tá? Ele dá uma folguinha. Então é o lado que eu costumo usar para desencapar. Pode pegar, se vocês quiserem pegar aqui, olha, os alicates, tá? Quer um? Quer pegar? Já quer? Já? Pode pegar aqui, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar, olha, acho que dá para focar aqui, né, Gabriel? Ó, eu vou pegar, ó, o espaçamento dele lá dentro, olha só, ó, tá? Ó, mais ou menos 1 centímetro. Vou abaixar um pouquinho, não vou fechar tudo, tá? Ó, e vou firmar o cabo com uma mão e vou girar ele, ó. Ele começa a girar, ele começa a cortar em volta, vou desencapar, puxo, tá? O meu ele não soltou, ó, mas ele pegou e roeu, ó. Isso aqui é um pouquinho chato de fazer, porque se eu forçar muito para cortar em volta, pode ser que eu pegue um fiozinho desse e aí desencapa o fiozinho. Então eu costumo puxar na mão, já que deu um cortezinho, olha, eu tiro na mão para evitar de desencapar os fiozinhos que estão aqui dentro, tá? Tá vendo que está tudo, não está uniforme, está tudo fora, tá? Eu costumo fazer isso aqui também, ó, dar uma puxadinha nele, ó, tá? Para ele aumentar um pouquinho mais a distância. Aí depois que eu fizer toda essa parte, eu chanfro a pontinha dos cabinhos. Os cabinhos são chamados de par trançados, porque olha, ele vem enroladinho um cabinho no outro, tá? E aí você fala, mas João, por que eles são trançados? Nós já falamos isso em sala. A ideia é o que? Ele produz o que a gente chama de campo eletromagnético de ruído, tá? Então esse campo eletromagnético ele costuma dar perda de dados, corromper dados. Então o fato dele estar trançadinho um no outro, ele elimina um pouquinho esse campo eletromagnético, esse ruído estático, perfeito? Por isso que eles deixam trançado. Internamente ele é todo trançado. Aqui eu vou tirar um pouquinho a parte trançada para que eu possa estar crimpando. Talvez essa seja a parte mais enjoadinha que existe, que é você tirar os cabinhos, alinhar tudo certinho. Esse fiozinho, ele também contribui na parte de eliminação de campo eletromagnético, por incrível que pareça, né? Ó, ele tira um pouquinho desse campo eletromagnético, por isso que tem ele. Ele costuma me atrapalhar, né? Quando eu estou limpando, eu não gosto muito dele, né? Então eu prendo ele aqui do lado. Mas ele não está aqui à toa não, tá? A finalidade dele é justamente eliminar um pouquinho desse campo eletromagnético que fica no cabinho, dissipar ele um pouquinho, perfeito? Aí eu vou começar pela ordem. Eu vou pegar o meu RJ, eu vou crimpar nessa posição. Então essa orelhinha dele onde encaixa lá na minha placa, no conectorzinho da placa, tá? Eu vou colocar para o meu lado de dentro aqui e vou fazer nessa ordem. Eu vou começar como se aqui fosse o lado 1 e finalizar aqui no pontinho final, como se fosse o ponto 8zinho do meu cabinho lá, né? Como se fosse o marrom. Para isso, eu vou usar o que está na tabela. A maioria do pessoal sabe aqui um cor salteado. Você é obrigado a decorar? Eu nunca cobrei isso de ninguém para decorar. É óbvio, com o tempo você vai acostumando, você acaba decorando sem perceber. Mas eu não consegui decorar. Na internet, se você colocar padrão EITIA 568A ou 568B, cara, aparece um monte de imagem. Você coloca no Google, apareceu, aumenta o tamanho e olha os padrões que você tem. Eu vou começar pelo branco e verde, depois o verde e o branco e branco-laranja. Então vamos lá, ó. Branco-verde, tá? Ó. Eu vou tentar girar aqui, não sei se o foco da câmera vai pegar,
Mas esse que está na minha mão aqui, ó, é o branco verde. Ele é branco e tem um rajadinho, uma tarja verdinha, tá? Então eu vou separar ele, branco, verde. Depois o que eu estou usando é o verde, então eu vou colocar um do lado do outro para que eu possa utilizar, tá? O verde, o branco, laranja e o azul, né? Ó, branco, laranja, tá? Tem a tarjinha dele aqui, olha, laranja e branco. Eu vou colocar ele aqui do lado, beleza? Depois é o azul, né? Olha lá, o azul. Eu ia colocar o laranja, tá? Azul. Deixa eu ver um jeito que eu coloco ele para não me atrapalhar, tá? Vou puxar ele aqui pro lado, ó, tá? Aí o laranja, beleza? Laranja. Aí depois, ó, eu esqueci de colocar o branco azul, então laranja depois do branco azul, ó. Branco azul, laranja, marrom e branco, tá? Marrom e branco e marrom, tá? Então estou colocando aqui perto da câmera para ficar facinho. Vou ajustar aqui, ó, para mim, ó, tá? Para que eu possa depois colocar ele lá no RJ. Essa linhazinha está me atrapalhando, deixa eu tirar ela. Ó, eu vou ajustando ele aqui, empurrando um pertinho do outro para ficar tudo certinho, tá? Vou só dar uma conferida, que eu acho que no fato de eu mexer aqui, baguncei ele, ó. Tá o verde e branco, verde, azul, tá? Ó. Aí o laranja aqui e branco saiu, né? Ó, deixa eu colocar ele, laranja e branco, tá? Isso, laranja e branco. Tá certo aqui, tá? Aí eu tenho azul e branco, laranja, branco e marrom. Estou apertando bem com o dedo e mesmo assim o laranja está ficando fora. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele aqui melhor. Acho que deu certo, ó. Marrom. Isso. Acho que agora deu. Tá na ordem. Vou cortar o excesso, tá? Deixa eu pegar aqui com o alicate de grimpar, ó. A gente fala chanfrar, tá? Vou procurar colocar ele certinho e vou chanfrar ele, ó. Tá? Dá um espaçozinho aqui. Vai ver que ficou certinho o alinhamento dele, ó. Chanfrado. Vou pegar um RJ, tá? E vou colocar ele dentro do RJ. Essa é a parte agora que se eu sair torto eu perco o RJ, tá? Tem que sair certinho, ó. Então eu vou colocar ele lá dentro do meu RJ. Eu estou apertando com força aqui, ó, não tô colocando de qualquer jeito. Vou colocar ele aqui dentro, tirar só essa linha para não me atrapalhar, que essa linha tá de brincadeira. Isso. Vou colocar ele, olha lá, ó. Tá?
empurro e ele entra. Lá dentro tem tipo umas gavetinhas, encaixa certinho. Então quando eu empurro ele, olha, ele veste dentro dessas gavetinhas, dentro desses encaixes, tá? Empurro ele com força, estou empurrando ele com força, ele entrou, verifico se tem algum cabinho fora, tá? Dá para verificar aqui, ó, a transparência, a gente consegue enxergar. Deixa eu só conferir de perto para mim ver, ó. Tá todos os cabinhos certinho, tá? Os cabinhos não ficaram fora. Eu acho que ele ficou fora só a parte do verde. Eu acho que o verde pegou primeiro e depois o verde clarinho. Eu vou tirar só para conferir, para ver, ó. Se eu fizer e crimpar ele errado, eu perco o RJ, tal. Então, já que eu estou fazendo, eu vou tirar, ó. Eu tiro, puxo para o lado marrom, porque no ato de eu tirar esse é o da ordem de novo. Olha lá, o verde clarinho tinha, na hora que eu coloquei, encaixei, ele saiu fora. Então eu vou puxar um pouquinho para o lado e vou puxar o verde para o lado, o verde amarelo, o branquinho e o verde escuro, tá? Puxa esse aqui para o lado para mim, ó. Tá? Olha, fiz de novo, ó. Confiro se tá certinho. Ó, olhando lá tá ok, aparentemente tá ok. Aqui o laranja ficou no lugar do marrom. Vamos voltar ele aqui, ó. Isso. Vou tentar de novo o RJ, tá? Vou tentar novamente. Ó, aparentemente agora ficou bom. Estou só conferindo, tá? E eu creio que ficou bom. Ele ficou. Coloquei ele, introduziu ele dentro do RJ, tá? Ele entrou bem. A parte onde vai ser pressionado também entrou bem, ficou bem introduzido dentro do RJ. A parte do alto relevo aqui, olha, na hora que eu prensar ele vai afundar dentro do fiozinho e vai prensar ele para mim, ó, tá? Então, alicatezinho na mão, vou colocar no encaixe do RJ do alicate, ó, tá? Esse encaixezinho, nota que eu estou segurando para ele não soltar, ó, tá? Estou segurando ele para ele não soltar. Eu visto ele aqui, olha, tá? Ó. Vesti ele lá dentro, seguro, não solto e vou prensar o alicate, ó. Dá um pouquinho de trabalho fazer dando uma aula, explicando para a aula é complicado, é chatinho. Mas na hora que você vai fazer na prática sozinho, sem ter que explicar, gravar, é mais fácil, tá? Que aí você consegue montar melhor. Que eu estou tentando ver a melhor forma para o vídeo, ó. Eu vou pressionar ele, ó, com força. Pressionei, ó, apertei forte, não soltei, ó, tá? Tá forte. Solto, retiro o cabinho, ó. Tá? Cabinho feito, crimpado. Eu estou olhando novamente para ver se está bom. Aparentemente eu acho que ficou muito bom. Aí o teste seria o teste final, um aparelhinho para teste de rede. Aqui na ETEC tinha, eu não sei o que aconteceu, deve estar em alguma outra sala, alguma turma de mecânica deve ter pego e guardado em algum outro lugar. Eu sei que não está no armário, eu olhei lá, não achei, tá? Mas daria para fazer normalmente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste com multímetro, tá? O multímetro dá trabalho, mas eu vou fazer com multímetro também. O Gabriel Salvador, faz um favor para mim. Eu vou pedir para você segurar aqui, tá? Não foca ele no vídeo, não, só as mãos dele, porque não tem jeito, tá? Mantém para mim assim, ó. Você consegue manter desse jeito? Eu vou pegar um multímetro e vou fazer um teste. Vai filmar o cabo aqui, tá? Aqui só filmar aqui, ó. Pega aqui, ó, porque eu vou pegar o multímetro e não pode aparecer
Tem que testar essa ponta de teste. Ó, multímetro, legal. Vou colocar ele na corrente contínua, não, ohms, tá? Vou colocar em ohms. E ó, por que eu vou colocar em ohms? Para testar a continuidade. Eu tenho que ligar um ponto no outro e ele tem que bater continuidade para mim. Ó, eu vou colocar a ponta de teste. Acho que dá para focar lá, né? Ó, a ponta de teste tem que zerar, ó. Então, esse ato de zerar da continuidade, teste de continuidade, tem que acontecer na hora que eu bater na pontinha que foi cravada no cabinho, tá bom? Então, eu vou colocar assim, ó. Deixa eu colocar aqui perto para focar também, ó. Tá? Então, aqui está o marrom, ó. Bem discreto a pontinha dele. E de cá está o marrom, ó. Vou bater, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para ele zerar. Esse aqui não está zerando. Pode ser que porque está bem afundadinho. Zerou lá um pouquinho, ó. Bem rápido, porque está fundo. Se eu ficar pressionando muito, vou estragar o contato dele, ó. Consegue firmar um pouquinho mais, Gabriel, certinho ele para mim? Isso, firma aí um do lado do outro. Isso. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. E aqui, ó. Já zerou, ó. Tá? Vou pegar esse outro agora, ó. Vamos ver, ó. Se eu consigo aqui a ranhura. Tá zerando, ó. Ou seja, está dando continuidade. Eu estou fazendo isso aqui, geralmente a gente não faz isso. A gente já pega o cabo, ou se eu não tiver o testador para fazer, eu faço lá e coloco direto. Ele vai fazer o teste para mim. Eu não vou ficar fazendo um por um, porque dá trabalho para fazer isso. Estou fazendo para mostrar para vocês que o cabo está legal. E quando você coloca o aparelhinho numa ponta e o aparelhinho na outra, ele está fazendo esse teste de continuidade nesses contatos do meu RJ. Então, o aparelhinho de teste, ele vai ter os LEDzinhos e vai passar acendendo todos os LEDzinhos para poder mostrar se está funcionando ou não, tá? Então é isso, galera. Estou finalizando essa aula. Vou colocar essa aula no YouTube, tá? Para que vocês depois possam estar acompanhando. Querem perguntar alguma coisa? Pode gravar.